A Rádio Estação Floripa apresenta Hora do Empreendedor, XP Investimentos, com Vitor Galvani. Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, mais um programa A Hora do Empreendedor, na nossa querida Rádio Estação Floripa, e com o nosso quadro da XP Investimentos, né, no qual eu, Vitor Galvani, tento sempre trazer aqui empresários de sucesso que vão com certeza nos ajudar a ter um caminho, a traçar um caminho melhor no nosso mundo de empreendedorismo. Hoje eu tenho o prazer, então, de trazer ao meu lado aqui a doutora Jéssica Chieli, da Chieli Advocacia. Jéssica, por favor, se apresente brevemente para a gente. Boa noite, Vitor. Muito obrigada. Boa noite, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Jéssica Chieli, sou advogada empresarial. Trabalho com consultoria preventiva em empresas e também tenho algumas empresas da família. Maravilha, maravilha. E no meu lado esquerdo aqui, Diogo Camers, da DNA CX. Diogo, boa noite, seja muito bem-vindo. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Vitor, Jéssica, pela parceria. Prazer, meu nome é Diogo, eu sou fundador da DNA CX e também especialista em experiência do cliente, né? Atuo como consultor, mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente, né? Muito bom. A gente fala sempre como começar, né? Como começar a empreender, o que fazer, e muitas das vezes a gente deixa de avaliar o pós-venda, avaliar o que o cliente sai do nosso negócio falando da gente, né? E o Diogo vai trazer aí, com certeza, muitos insights para a gente conseguir abrir mais a mente diante de um detalhe, né, que faz toda a diferença perante o nosso cliente, né? Bom, eu gostaria de trazer aqui uma breve história, né? A doutora Jéssica e o Diogo, a gente, além de colegas da vida empreendedora, a gente também é amigos porque a gente se conheceu através de um network, né, dentro do CDL Florianópolis. E hoje até o quadro é tentar destacar aqui essa importância de fazer network, né? E fazer network no maior número de lugares que você consiga, né? Obviamente sem atrapalhar o seu dia a dia, porque se não fosse esse tipo de encontro, a gente não estaria aqui hoje, com certeza, né? E a gente precisa se especializar sempre no nosso negócio, mas trazer para o nosso lado pessoas como a Jéssica e o Diogo para que ajude a nos entender aquilo que a gente não tem o devido conhecimento, né? Então eu gostaria de começar aqui pela querida Jéssica. Me fala um pouquinho da tua história, da tua carreira, da importância que você vê no networking, né? E conta aí uma breve história pra gente, por favor. Eu creio que a gente não cresce sozinho, né? Toda jornada a gente precisa construir aliada a outras pessoas, outros profissionais. Dentro do direito a gente tem sempre uma postura, um regramento que às vezes nos engessa, mesmo na faculdade e quando o advogado se forma. E hoje eu, inclusive, construí uma mentoria voltada para advogados nesse sentido do empreendedorismo, né? Voltada para negócios, porque a gente tem que ter a mentalidade de empreendedor em qualquer carreira, antes de ser um profissional propriamente dito. Então, eu sempre construí essa visão, porque também, desde a infância e adolescência, participei na família com o meio de vendas, o comércio em geral. Sempre fui muito estimulada a aprender de uma maneira interdisciplinar, digamos assim. E levo isso até hoje no empreendedorismo, com essa vontade de fazer conexões. Dentro lá da CDL a gente encontra muito isso. Conheci vocês e já cresci com o conhecimento de vocês também, né? E é valioso, né? O networking, ele tem técnica para se fazer também. Não basta distribuir cartões, sair espalhando panfleto, porque antes de tudo as pessoas conectam com pessoas. Então uma marca precisa estabelecer conexão de pessoalidade, né? Sociabilidade, mostrar o que de fato você entrega de valor para o outro. E isso com certeza é um dos valores do networking, é essa visão realmente social. E ele é valioso porque
porque ele entrega, até vi uma frase essa semana que já até salvei, assim, né? Ele entrega algo que o diploma da faculdade não te entrega. Então, para quem está começando na carreira do empreendedorismo, quem quer abrir uma empresa, procure fazer conexões, né? Procure meios sociais como a própria CDL ou qualquer outro meio social de empresas, porque ali tem muito valor, com certeza. Muito bom, muito bom. Assino embaixo em tudo que a doutora Jéssica falou, porque para mim, né, na minha carreira, tem sido uma verdadeira... uma segunda universidade, né? Além da Universidade da Vida, a universidade onde a gente já fez a nossa vida profissional, onde a gente consegue aprender e muito com tudo que a gente vivencia lá dentro, né? Diogo, fala para mim primeiro um pouco mais de você, me conta mais a tua história e da importância desse network aí pra gente. Legal. O networking para mim é uma das coisas mais importantes para o empreendedor. Pegando até o gancho da Jéssica, né, antes até de falar um pouco sobre mim, o empreendedorismo, a gente está se arriscando, a gente está correndo atrás, a gente está pensando em vender porque a gente precisa escalar a empresa. A gente, às vezes, até deixa um pouquinho a experiência do cliente de lado e eu, me dói um pouco como especialista em experiência do cliente estar falando isso, mas é normal um empreendedor deixar um pouco a experiência do cliente de lado para que ele comece a escalar um negócio, porque não tem cliente feliz com uma empresa falida. Então, a gente precisa entender que não é só a venda em si, a gente sair vendendo, ser aquele cara louco por vendas. A gente precisa ter relacionamento para fechar vendas. Hoje, a maioria das minhas vendas ou é por indicação ou é por algum centro de network, seja CDL, ACAT, algum outro grupo de networking, onde eu gero essas conexões e daqui a pouco alguém lembra de mim e me chama: Diogo, eu lembro da DNACX, tu trabalha com esse tipo de demanda de projeto? Trabalho, bacana, a gente fecha a parceria. Então, o network para mim é valiosíssimo. Se tirar o networking da minha vida hoje, eu dou uma despencada na minha empresa assim, absurda, porque ela é vital para mim hoje em dia. Imagino como não tenha sido para você na pandemia, né? Onde todos esses lugares onde a gente costumava se encontrar fechou e aí a gente tinha que se virar no máximo um network online, né? Mas acredito que foi difícil, né? Sim, difícil, mas a gente sempre consegue dar um jeito, até porque hoje networking não é só tu num evento presencial, né? Num grupo de WhatsApp hoje tu tá fazendo networking. Então tu pode entrar no Telegram, no WhatsApp, até em grupos do Facebook, dizem, né? Eu não sei, mas dizem que tem pessoas que fazem muitas vendas ainda em grupos do Facebook hoje. Então, a gente sempre dá um jeito, online ou presencial, a gente consegue fazer criar esse relacionamento, né? Claro que eu sou a favor sempre do presencial, porque cria muito mais conexão do que o online. Bacana, muito bem. E eu não vou deixar você fugir, não. Eu quero ouvir um pouco mais da tua história. Conta pra gente da onde que veio a DNACX, qual que é a tua história e o que significa DNACX. Legal. Eu sou aqui da região da Grande Florianópolis, sou de Angelina, mas já moro aqui em São José há em torno de 20 anos. A empresa, na realidade, ela surgiu faz um pouco mais de 2 anos, durante a pandemia, onde eu consegui ter um pouquinho de tempo a mais para pensar, vamos dizer assim, e tirar um sonho antigo do papel. Eu sempre tive sonho de empreender, mas eu sempre vim de família que sempre prezava pelo sucesso financeiro, pela estabilidade financeira, profissional. Então aquilo era meio que uma quebra de paradigma para mim. E a minha geração, meus primos, o meu irmão, a gente começou a quebrar isso e começou a ir para o empreendedorismo, a tirar esse sonho. Então, o meu primo, o meu irmão indo empreender também me deu mais força para sair empreender. E eu sempre achei que eu seria um dono de uma empresa de tecnologia. Não que eu não possa ser no futuro, né? Mas acabei tendo a oportunidade de abrir uma consultoria especializada em experiência do cliente para ajudar outras empresas a escalar seu negócio com o mais básico do que a gente tem numa empresa, que é o próprio cliente, né? Então, a partir daí, né, eu tirei esse sonho do papel e venho nesse desafio de empreender, que, cara, é um desafio absurdo. E a gente tá sempre matando um leão por dia, mas é muito bacana, é muito legal mesmo. Maravilha, maravilha. Jéssica, antes da gente ir trocando de tópicos aqui, eu quero ouvir também um pouquinho da tua empresa, do teu dia a dia, o que tu
consegue entregar para o teu cliente, de que forma, o que isso traz de benefícios para ele, enfim. Fala pra gente aí, principalmente da questão da prevenção, né? Que a gente normalmente só procura um advogado quando tem um problema. Uhum. Então, é muito importante a gente ter essa ideia, essa noção de que o advogado tem que estar ao nosso lado a todo momento. Né? Então, conta pra gente aí um pouquinho. A minha atuação também tem valor no networking e nessa parte de conscientização educacional, né? Em palestras, em eventos como esse aqui também, né? De rádio ou qualquer forma de disseminar o conhecimento, porque é muito mais conscientização de um problema e tentar encontrar uma solução nesse meio do caminho. Conscientização de que a conciliação e a mediação podem ser muito mais econômicas e até mesmo lucrativas numa empresa, quando a gente estabelece comunicação. Eu faço um trabalho de aproximação, também tenho muito resultado na indicação, como o Diogo, né? Comecei na advocacia pelo direito trabalhista, então ali eu sempre fui muito apaixonada por esse ramo de trabalho e atuando dos dois lados eu consegui ver que existiam problemas em comum oriundos da ausência de comunicação, muitas vezes. E com a minha vertente voltada para o empreendedorismo, eu acabei percebendo que eu tinha que me posicionar no direito do trabalho em defesa do trabalhador ou da empresa. E escolhi a empresa justamente por entender que ali existia um ramo gigante de atuação, não só lá no problema de uma defesa trabalhista. E hoje eu trago essa raiz, né, voltada para essa consultoria preventiva, também trabalho com a consultoria jurídica. Normalmente o cliente vem de um problema, ainda é muito comum isso, e aí o meu papel é desmistificar tudo que ocorre em torno daquele problema, trazendo simplicidade, trazendo soluções menos onerosas, né? Mais rápidas, porque atuo fora do judiciário muitas vezes, e quando o problema é tão importante ou tão dificultoso, a gente vai também para o judiciário e briga até o fim, né? Mas a minha consciência e o que eu tento passar cada vez mais para os empresários é isso, que se a gente consegue olhar para uma prevenção jurídica, processos mais organizados, né? Uma jornada do cliente mais organizada também, olhar para o financeiro, que é a atuação do Vitor, né? Então eu acabo tendo uma atuação muito próxima dos setores das empresas, além do próprio empresário, para trazer essa consciência no dia a dia. Muito bom. Até a gente pensa um pouco no atual cenário jurídico, né, que a gente vem passando, eu consigo ver que existe muitas, isso começa por mim também, mas existem muitas dúvidas com uma série de detalhes, né, e legislações novas também, né, como é o caso, por exemplo, do LGPD, que eu acredito que não seja a tua especialização, mas já falando, né, que muitas das vezes a gente passa por alguns pontos que não basta, obviamente, só ler a lei e tem que interpretá-la. Opa, desculpa. Interpretá-la. Isso aí, obrigado. E a gente tem que, junto com um especialista, entender como que isso vai nos afetar, né? Eu vejo que eu tenho alguns clientes que hoje estão desesperados com a questão da LGPD, né? Que é um caso que eu vivencio um pouco, né? Pelo fato dos meus clientes passarem por isso. E, por exemplo, se você for multado hoje, é 2% do seu faturamento anual. Então, imagina você, por uma falta de conhecimento, por uma falta de um advogado ao seu lado, por uma falta, né, de simplesmente abrir a cabeça, de ir buscar novos conhecimentos, você tenha um presente desse, né, um susto desse, que pode arruinar muitas empresas, né? Então, fala um pouquinho para mim sobre isso, se isso tem a ver, se eu tô certo, enfim, eu não sou advogado, advogado aqui é você, então Mas o advogado está muito próximo do consultor financeiro, do contabilista, né? É interdisciplinar mesmo. Eu sempre falo que o empreendedor, ele começa por uma dor, né? Uma necessidade ou por um sonho, normalmente. Então, essas duas vertentes trazem uma urgência, muitas vezes, porque, como o Diogo falou, ele tinha um sonho e ele colocou hoje isso em prática. Então, ele vai atrás do que para aquilo, para
para ele é ideal, né? E por uma necessidade, a pessoa precisa sustentar uma família ou precisa se sustentar e acaba deixando a burocracia, digamos assim, de lado, né? E ultrapassando algumas barreiras de prevenção. E isso acaba acontecendo de forma passiva, muitas vezes oculta. O empresário não consegue visualizar o problema antes que ele de fato aconteça. E procurar uma consultoria preventiva traz economia a médio e longo prazo, porque a gente consegue mapear. Eu trabalho dentro do direito empresarial, né, que a gente fala direito empresarial para empresas, mas no consultivo eu preciso entender um pouco de cada, seja um contrato, a parte societária propriamente dita, a LGPD sim, direito trabalhista, né, e tudo que envolve o cenário do dia a dia de uma empresa. E essas coisas ocultas, às vezes uma decisão que eu entendo que na minha cabeça está correta, pode estar à margem da lei. E aí me trazendo um passivo, trazendo um problema futuro. E a gente faz, como um advogado preventivo, esse mapeamento, que é a palavra bonita da vez, o compliance, né? Então, o compliance nada mais é que uma adequação. Então, eu vou adequar os procedimentos da empresa conforme a lei. Então, a lei que eu vou observar é desde a lei sindical daqueles trabalhadores contratados, é a lei tributária, é a lei de proteção de dados. Então, que tipo de operação aquela pessoa exerce empresarialmente e que vai ter impacto nessa legislação. E a proteção de dados, ela tem impacto desde uma recepção de uma empresa, uma clínica médica, uma escola, até os procedimentos internos de contratação, né? Inclusive direito do trabalho também. Então, o próprio funcionário pode ter seus dados violados. Um funcionário pode violar dados de uma empresa, né, quebrando o sigilo. Então, tudo isso é necessário um olhar jurídico, um olhar preventivo. Maravilha. Tem um ponto que você ressaltou, que é a questão do direito societário. Eu vou passar antes a palavra para o Diogo, mas depois a gente volta nesse tópico que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba olhando para um amigo, para um colega e falar, vamos ser sócios, vamos construir algo, e não pensa no papel, né? No que vai para o papel de fato. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, até mesmo a falta de alguém, isso pode acabar impactando muito uma empresa, né? Mas, Diogo, mudando um pouquinho de assunto, né? Mudando agora para o teu... Não vou mudar de assunto porque a gente vai estar sempre falando sempre linkado. Né? Tá tudo linkado, mas o que a gente consegue trazer de experiências dentro da tua área, dentro dessa questão da satisfação do cliente, que tu vê de importante, que é importante passar essa mensagem pro pessoal que nos assiste, nos ouve, né? Fala um pouco pra gente sobre isso aí. Legal. Vou até usar o exemplo que a Jéssica comentou para falar de satisfação do cliente. Geralmente a empresa, o que eu mais vejo hoje, né, nas minhas mentorias é o quê? O empreendedor abre a empresa, sai dando sangue ali, a primeira coisa que ele investe, comercial. Beleza, precisa vender. Segundo, financeiro, porque ele quer terceirizar aquilo ali, porque é burocrático, administrativo, não quero fazer. O quarto, ele começa para o marketing, depois ele começa a experiência do cliente e se der algum problema, ele vai para o jurídico. Se não, às vezes ele passa anos ali sem nem ter uma assessoria jurídica e isso é errado, porque se tu prevenisse lá no começo, tu já estruturar teus processos com essa assessoria jurídica, com essa parte jurídica, tu vai evitar um problemão lá depois. Porque às vezes tu até contratou alguém para fazer toda a revisão dos teus processos e aí deu um problema. Aí chega o jurídico e tu diz, cara, vamos ter que revisar tudo de novo aqui porque tu tá totalmente fora do padrão jurídico. Então, isso tudo impacta o quê? Na satisfação do cliente, porque tu vai estar colocando força onde tu não deveria estar colocando força nesse momento e tu vai deixar um pouco o cliente do lado, porque tu não vai ter mão suficiente. É difícil de chegar agora alguém e dizer, cara, vamos mexer em todos os processos e não ter um impacto na satisfação do cliente. Vai ter, isso é fato. Então, tu vai ter que dar aquela sambada, vamos dizer assim, para diminuir os impactos, né? Diminuir os atritos e não deixar isso transparecer para o cliente, né? Então, é muito importante essa questão jurídica, como é muito importante qualquer tipo de processo. Hoje, o processo ele é visto como algo burocrático, mas o processo ele é a base para que qualquer coisa funcione. Se tu não tiver processo, tu não vai conseguir medir nada, tu não vai conseguir padronizar nada.
Então, satisfação do cliente também vem de processo e ela vem de processo de todas as áreas. Pode ser uma contabilidade, pode ser uma área meio ali que não tem relacionamento nenhum, que não fala com o cliente. Mas tu esqueceu de mandar um boleto para o cliente 3 meses seguidos e o cliente esqueceu também que tinha que pagar e depois tu manda 3 vezes para ele, tu vai ver se isso não vai impactar na satisfação dele, né? Então, a experiência do cliente é exatamente isso, é a gente olhar de ponta a ponta a empresa, todos os processos, todas as áreas, para que a jornada do cliente seja mais fluida possível, com menor esforço. Quanto menor o esforço, maior a possibilidade do cliente voltar a comprar de você e te indicar para outras pessoas. Né? Essa tua consultoria, né? Como que você costuma fazer assim que recebe um cliente novo? Você vai até a empresa, você costuma entender quais que são todos os processos, que sistemas eles usam, você costuma fazer algum tipo de acompanhamento, até mesmo com os clientes, né, para saber como está essa satisfação. Fala mais para mim as ferramentas, de que modo que tu consegue de fato apresentar esse trabalho para a gente. Legal. O ideal seria se eu fosse contratado para ir lá fazer um mapeamento de persona, de jornada do cliente, de ponta a ponta, bonitinho, né, do início ao fim. É o sonho, acho que, de todo consultor de experiência do cliente. Só que, na realidade, não funciona muito assim. Geralmente, as empresas me procuram com algum problema. Então, o que eu faço? Eu vou lá sanar a dor dele primeiro. Por exemplo, Diogo, eu estou perdendo cliente. Diogo, estou perdendo faturamento, eu não sei de onde. Eu estou recebendo muita reclamação e eu não sei o que eu faço. Preciso aplicar uma pesquisa de satisfação para conseguir ter a percepção do cliente, porque os meus clientes não falam comigo, eu não sei se está bom, se não está. Então, eu entro geralmente por uma dor específica. A partir dessa dor, eu vou entendendo a causa dela, vou ajudando o cliente a tratar ela, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente já vai mapeando o perfil dos clientes, já vai entendendo a jornada, para em paralelo ir ajudando ele a melhorar como um todo, né? Porque geralmente esse problema que ele me procurou é a maior dor dele e é o maior problema da jornada. Isso é um fato. Então, mesmo que eu começasse mapeando a jornada do cliente, eu ia chegar nesse ponto e eu ia tratar primeiro esse ponto. Então, não tem problema a gente ir direto na dor e depois olhar para os outros processos falhos ou os outros pontos de atrito para que a gente vá ajustando. Né? Então, eu posso traduzir aqui para uma linguagem bem formal, que seria quando a gente está dentro daquele cliente, dentro daquela empresa, enfim, buscando algum produto, algum serviço, e a gente começa a olhar algo que ao nosso ponto é errado, né? Começa a reclamar principalmente, né? Alguma demora, alguma desorganização, né? Esse é o momento que você precisa parar. Depois você vai anotar os dados do Diogo, como vai encontrar o serviço dele, mas é esse momento que essa pessoa precisa, que a gente consegue identificar que a empresa precisa parar e ver o que está acontecendo, né? Porque a gente conseguiu entender que, cara, eu como cliente estou saindo insatisfeito, né? É isso mesmo? Sim. Se você começou a receber muita reclamação do cliente, ou ocasionalmente você não recebia, agora começou a receber e você está vendo alguns pontos em comum, tipo, é sempre esse mesmo problema, cara, tem um ponto de alerta. Chame alguém que entenda para já atuar com você ali, já entender, e às vezes é algo simples de resolver, né? Eu diria até que é importante chamar alguém, um consultor externo, como o Diogo, pelo fato que simplesmente, às vezes eu sei como resolver, mas a questão é, eu tô ali vivendo o meu mundo, vendo do lado de cá do balcão o que faria para resolver. E às vezes vem uma pessoa como o Diogo, um consultor, né, especializado nesse tipo de serviço, e te mostra um cenário diferente, uma visão diferente. São pontos de vistas diferentes, onde Sim. vai trazer aí uma inteligência também muito maior, né? Sim, a visão de fora é muito importante. E tu tocou num ponto legal, porque a gente tem uma brincadeira que diz que o consultor, ele vai para a empresa para falar o que tu já sabe que tens que fazer. Uhum. Então, geralmente é isso, mas o que? A gente vai lá com uma visão de especialista e te dá a orientação. Porque muitas vezes tu diz, pô, eu sei que o meu problema é tal, eu preciso fazer.
mas tu não sabe fazer. Tu precisa de alguém que te puxe, alguém que te ensine e te dê o direcionamento. Então, esse é o real trabalho do consultor, né? E voltando à pergunta lá de como entender, por exemplo, se tu fizer uma pesquisa de satisfação e tu vê que tem muita reclamação, tá na hora de chamar um consultor. Se tu fizer uma pesquisa de satisfação e não tiver nenhuma reclamação, corre, que tu já passou da hora de chamar um consultor para te ajudar, porque os piores clientes são aqueles clientes que não conversam contigo, os mudos. Quem reclama ainda confia na tua empresa e ele tem esperança que tu vai resolver o problema dele. Agora, o cliente mudo, ele não quer nem mais perder tempo reclamando. Ele só está esperando a oportunidade de sair para o teu concorrente. E também eu vejo que nada adianta a gente fazer pesquisa de satisfação, enviar e-mails e tudo mais, se eu não trato esses dados, né? A gente precisa ter um acompanhamento de perto sobre cada informação, principalmente normalmente aquele último campo, né, que é o campo observação, onde as pessoas relatam o que aconteceu, aquilo ali, até dentro de um anonimato, né, para não colocar ninguém em xeque, mas a gente precisa sempre se ater ao detalhe da observação também, né? O que a pessoa está querendo dizer, às vezes uma ideia, um produto, né, reclamar de algum produto, enfim. Não é simplesmente só chamar o gerente e não é simplesmente só a empresa olhar e fazer recebi hoje 10 retornos aqui de alguns clientes e tá positivo, e não olhar lá o campo observação, né? Sim. Eu digo campo observação que é uma maneira que eu lembro que quando eu passo por esse tipo de pesquisa é o que eu quero trazer, que é a opinião do cliente, que é de fato aquela que eu tenho esperança de, né, que eu com certeza ainda vou voltar nesse mesmo cliente, que eu vou, né, utilizar o serviço dele outras vezes, né? Sim. Exato. A pesquisa de satisfação, ela só é efetiva se você fazer o fechamento de looping, que é exatamente esse retorno para o cliente. Se tu tá fazendo uma pesquisa só para ter a nota, cara, tu só gastou teu tempo e do cliente, porque a nota só serve para te medir desse período até o próximo período, se as ações que tu tá fazendo, elas surtiram efeito. Que o ouro da pesquisa de satisfação, de qualquer tipo de pesquisa, é exatamente esses comentários. É ali onde tu vai tirar pontos de melhoria, tu vai entender o que o cliente está falando de ti, tu vai ter sugestões. Tem muitas empresas que nasceram hoje através de sugestões. Então, o pessoal começou a entender sugestões de mercado, reclamações coletivas e abriu a empresa. O Easy Taxi aqui no Brasil foi exatamente isso, para sanar uma dor coletiva. Então, escutar, entender aquilo ali já é meio caminho. Agora, tu dá o retorno para o cliente, cara, quantas pesquisas vocês respondem que vocês recebem um retorno do cliente para sanar a tua dúvida? Raras. E quando tu recebe, tu fica até, nossa, que bacana, né? Ela me ouviu. Cara, a próxima vez que ela mandar a pesquisa, tu vai responder e tu vai responder de novo e de novo. Agora, se tu responde uma e ninguém te dá um retorno, a próxima que mandar, tu vai dar uma nota qualquer lá, ou tu não vai responder, ou tu vai dar um 10, porque geralmente o 10 tu não precisa justificar, não é obrigatório, e o público, o pessoal já pegou essa manha, aí vai lá e vai enviesar a pesquisa. O cliente, a empresa está achando, nossa, 10, está satisfeitíssimo, e tu está ali pronto para ir para o concorrente. Isso é complicado, é complicado. Jéssica, voltando aí ao assunto dos sócios, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar. Acredito que quem nunca, né, teve no mundo empresarial, né, teve alguma discussão com sócio, alguma questão, ideias, né, ideias divergentes, somos pessoas divergentes, então diferentes, então acaba que uma hora vai ter algum ponto. Da mesma forma que os opostos se atraem, da mesma forma que um completa o outro. Fala dessa importância para a gente de você ter um acompanhamento, né, uma consultoria jurídica para fazer um contrato, que seja o contrato social em si, mas
que você tenha tudo muito claro e até mesmo já entrando num ponto aí de sucessão, né? O que isso pode futuramente ocasionar caso eu, como empreendedor que estou começando aqui com mais 2, 3 colegas, não pense nisso de imediato. Porque uma coisa é, mas somos pequenos, a gente ainda não fatura muito, mas quantas empresas, principalmente startups, que do dia para a noite estouraram, né? E encontraram a fórmula sagrada e começaram de fato a faturar milhões, e aí é onde de fato acontecem as brigas e tudo mais, né? Fala um pouquinho pra gente disso aí, por favor. Eu sempre comento que é muito importante o planejamento, né? Em tudo na nossa vida, o que a gente não consegue minimamente visualizar ou desenhar um caminho, a gente sai meio perdido e tateando. Então, mais uma vez, uma empresa geralmente vem de uma dor ou de um sonho. Então, vindo de um sonho, talvez a gente consiga ainda ter um passo atrás e olhar para essa realidade, né? Sociedade é um casamento e como qualquer relacionamento social vai ter conflitos, vai ter divergências e é muito importante primeiro desenhar um modelo de negócio, compreender em que atividade eu vou construir uma empresa e que mentalidade quem vai estar comigo vai ter. Existem formatos para a gente chamar um sócio, né? O sócio ele pode ser um sócio estratégico, pode ser um sócio investidor, pode ser um sócio operacional. Então, se eu, por exemplo, não tenho uma habilidade técnica e vou abrir uma empresa porque tenho dinheiro, eu preciso certamente buscar alguém que vai ter habilidade técnica para desenvolver aquele negócio. E aí as nossas habilidades precisam ficar bem divididas também no nosso capital social, que representa investimento, né? E se aquele sócio não tem dinheiro, mas tem força de trabalho, ele também tem valor, né? Também tem peso. Então, um não pode cobrar mais do outro nas suas medidas. Eu digo que o que é combinado antes não sai caro. Então, a gente desenha muito antes. Qualquer contrato, ele existe para, de fato, formalizar uma relação pré-concebida. Então, é muito importante que a gente faça esse planejamento, converse com as pessoas envolvidas e coloque no papel a realidade. Porque trabalhar somente com modelos, né, não é viável para nada, porque o modelo não representa a realidade na hora de executar, na hora de transmitir uma empresa, seja por uma sucessão, uma venda. E falência ou morte, que são os piores cenários, mas acontecem, né? E a morte é uma realidade para todos, vai acontecer um dia. Então, também, até isso precisa ser visualizado e planejado. Como que eu vou me ausentar da empresa, seja por uma vontade de vendê-la para o meu sócio, ou se eu quero passar para os meus descendentes, ou se eu vou, quando morrer, como ela vai ficar, né? A empresa não pode fechar. A gente tem muitos casos, e eu tenho casos até bem próximos, onde a gente não pensa na morte, né? Não fala-se de morte, mas isso acaba sendo um tabu, diria, né? Um tabu, e eu diria que também é uma questão de um egoísmo, né? Porque por mais, eu não tenho filhos, não tenho sucessores, não tenho esposa, tá, isso é um ponto, mas principalmente se você tem que pensar em algo assim e até mesmo em questões, não, mas eu estou endividado, tudo bem, mas tem que ter um caminho, né, bem traçado ali, porque mais uma vez, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E quando a gente abre uma empresa, a gente tem um compromisso social. A gente está abrindo para o nosso país uma atividade comercial e a gente está, muitas das vezes, gerando emprego. Mesmo que a gente opere sozinho no início ou com um sócio apenas, a gente gera valor para um cliente, né? A gente gera satisfação ou insatisfação do cliente também, como o Diogo falou. Então, a gente tem um resultado para aquilo tudo. E simplesmente não olhar para a ausência de um operador, de um sócio, de alguém responsável pelas decisões da empresa, é uma irresponsabilidade também. Né? Total. Sim. Complementando só essa questão do sócio, é legal para quem está começando a empreender entender isso, porque hoje, quando tu busca um fundo, um investimento, seja de fundo perdido ou então de investidores mesmo, raramente eles investem em empresas que tenham um único fundador. Tu tem que ter sócios, tu tem que ter cofundadores. Então, às vezes, a empresa a pessoa diz, não, eu vou trabalhar sozinho, não quero saber, e daqui a pouco vem uma possibilidade do nada e ela precisa abraçar.
E aí ela só consegue abraçar se ela tiver sócios. Porque o investidor não vai colocar o dinheiro dele em uma pessoa sabendo que uma pessoa não dá conta de escalar uma empresa. Sim. Então tu vai começar a buscar o teu sócio na correria. E quando isso acontece, aí tem... Vem qualquer um, né? Vem qualquer um, tem vários problemas. E aí que essa questão jurídica ela é muito importante para depois, quando divergirem as ideias, tu saber como vai ficar, quem fica com o quê, vamos dizer, e tu proteger a tua empresa, porque tu criou ela, né? Isso é extremamente importante. Não só nesse ponto, mas também já entrando um pouco mais, já que tu tocou no assunto financeiro, agora eu vou entrar, né? A questão, principalmente quando você está diante do banco, né? Para fazer ali um capital de giro, alguma coisa nesse sentido, você vai passar por uma análise de crédito. Essa análise de crédito, ela entra, por exemplo, agora, em alguns casos, nem todos os bancos ainda estão, mas ela vai olhar se a tua empresa tem LGPD. Né? Se você já é um signatário, se você já está acompanhando, se você já está dentro disso, porque você imagina a sua empresa futuramente, né? Eu tomei um crédito do banco para abrir uma nova loja, ampliar, comprar um maquinário, e imagina o banco olhar que você não tem o LGPD em dia, por exemplo, e que você pode futuramente tomar uma multa de 2% do seu faturamento. É lógico que vai dar algum problema para o banco. Né? Então, esse é um ponto. O outro, próprias questões de selo verde, ESG, enfim, e também esse ponto de olhar qual que é a base da empresa, né? Quem são os sócios, se são casados, se são divorciados, se estão com processo, alguma coisa neste sentido, onde sim passado um pente fino e ainda tentado identificar possíveis laços, né, ou traços que venham trazer algum dano futuro, né, um inadimplemento por parte do cliente que tomou o crédito. Então, isso é muito, muito importante. Mas... Até na consultoria preventiva empresarial, nessa concepção de empresa, lá no início, a gente também já planeja junto com o direito de família, né? Como você citou. Existe planejamento sucessório empresarial familiar, né? Então, voltado justamente para uma interdisciplinariedade, de novo, do direito, né? E eu vou chamar colegas que vai olhar com esse viés. Então, existe filhos, existe um envolvimento conjugal ali, como que vai ser o reflexo disso, como que o sócio deseja que seja, né? Porque reflexos vão existir, menores ou maiores, mas é naquele momento que se define, porque mudar a regra do jogo com a partida já iniciada fica muito mais complexo, os litígios começam a nascer, porque alguém já colocou dinheiro, já investiu tempo, já mudou o sonho, e ali não é mais hora de discutir, né? Então, se naquele momento existe um tempo para planejar e uma necessidade de desenhar aquilo, é o momento ideal para se fazer. E o contrato social, muitas vezes, ele é replicado pela contabilidade, aqui não desmerecendo, né, nenhuma espécie de consultoria nesse sentido, mas eu sempre falo que o contabilista anda junto com o advogado contabilista. Eu não faço o que eles fazem e eles não fazem o que eu faço. Então, é um complemento. Eles vão ter um olhar e o jurídico vai ter outro olhar para trazer cláusulas preventivas muito além do modelo de um contrato social. Aproveitando que você tocou nesse tema, eu vejo, no primeiro modo, eu como um consultor financeiro, tenho muitas vezes dificuldade de entrar em algumas empresas onde lá dentro já existe um financeiro, todas as empresas, né, normalmente tem um financeiro, ou às vezes é o Severino, né, que faz tudo, mas enfim, normalmente quando tem alguém já com cargo definido, tem uma barreira, né? Até de uma certa forma um medo. Como que você no seu dia a dia consegue tentar lidar com isso, vendo que já existe dentro da empresa um departamento jurídico, às vezes, né, um próprio contato jurídico dentro, ou até mesmo às vezes o próprio empresário é advogado e tem, né, para ele o conhecimento de que ele já sabe tudo, né, já sabe como funciona. Como que você consegue driblar isso e, de uma certa forma, sem, vamos dizer assim, sem falar alguma coisa muito feia para o cliente, né? Que falar, olha, você não sabe tudo, você precisa ver por esse lado. Enfim,
Fala um pouquinho disso, que eu acho que isso é legal a gente falar, que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Sem dúvidas. Como entrar no cliente também é entrar na casa dele, né? Então, sempre prezo pelo respeito, por ouvir muito mais do que falar no início. Então, tem clientes que já despejam conceitos, dizendo que eu já sei como funciona isso, já é assim. E muitas vezes eu preciso ouvir, tentar compreender e com uma maneira delicada e direta também expressar que existe outra vertente sobre aquele assunto, né? E às vezes existem resistências de setores, seja financeiro ou jurídico já existente, ou por desconhecimento, ou por ocultar realmente informações que o consultor que está entrando muitas vezes é quem vai tocar na ferida, né? Então, claro, existe do meu trabalho como comparado ao médico uma relação de confiança. Então, existe alguém que motivou a minha entrada lá, né? E ele sempre vai ser meu aliado dentro da empresa para me permitir avançar em diversos assuntos. E eu sempre digo, até tenho, por exemplo, uma clínica que é minha cliente e que tem os profissionais, e quem me procurou foi a dona da clínica, só que os profissionais no primeiro momento ficaram assustados porque estava vindo um jurídico para a clínica, acharam que eu estaria defendendo o patrão e os empregados estariam descobertos. Então, a primeira coisa que eu faço é uma reunião de alinhamento, mostrar para aquele grupo que eu estou no mesmo time, que eu sou alguém que vou ter um viés preventivo, vou olhar para os processos deles também, vou olhar se está tudo correto, para trazer uma harmonia dentro da empresa e tirar, claro, o que a minha classe tem também, né, de um pouco de mito, um pouco de verdade, que o advogado quer só brigar ou quer só litigar, né? Então, às vezes, é muito consciência, muito diálogo, muita conversa e posicionamento dentro do que é correto. Eu vejo também, eu vejo literalmente no meu dia a dia, né? Algumas empresas que têm uma rodagem, um turnover muito alto, né, na entrada e saída de funcionários, né? Tem empresas que contratam todos os meses 50, 100 funcionários, né? Da mesma forma que sai. Eu até, essa semana num evento, eu recebi uma informação que existe uma grande rede de supermercados lá do Sul, que ela, a cada 9 meses, ela tem mais de 5 mil funcionários, a cada 9 meses ela troca todos os funcionários dela. Caraca. Tem uma rotatividade muito grande. E aí, entrando no detalhe em si, né? É o mesmo caso do RH, né? Com certeza essa empresa tem um RH próprio, mas aí entra naquelas empresas terceiras que ajudam a contratar as pessoas, a encontrar as pessoas, enfim. Recrutamento, né? De recrutamento, perfeito. Uhum. E a gente acaba vendo, às vezes, o RH com medo, né? Vai fechando a porta, aí aumenta a dificuldade interna, né? Porque ela fala, porque se eu deixar eles entrarem, eles vão tomarem meu lugar aqui. Uhum. Isso é batata, né? A gente começa a ver isso de uma maneira muito escancarada em algumas empresas. E aí são pessoas, né? São pessoas, a forma como a doutora Jéssica explanou muito bem sobre como a gente vai entrar, como a gente vai conversar com todos eles para não deixar nenhum resquício, nenhuma dúvida de que eu tô ali para roubar o lugar de alguém ou roubar o trabalho de alguém, né? Isso é muito importante. Fala para nós o que tu acha disso, Diogo. O que no teu dia a dia aí, principalmente, tu acompanha, porque querendo ou não, é muito fácil o próprio comercial da empresa, né? O próprio vendedor tentar fazer algo como tu faz com maestria, né? Então eu também vejo que isso acontece com você, né? Sim. Acontece, mas vai depender muito do tipo de cliente, do estágio que ele está. Quando a empresa já está um pouco mais estruturada, geralmente não tem problema nenhum, porque ela quer crescer, ela sabe que tem uma dor e não tem mão suficiente para aquilo. Então, quando eu chego lá, é como se estivesse chegando o Salvador, né? Aquele cara para ajudar. Agora, tem algumas empresas, não. Principalmente se ela for um pouco mais familiar, tradicional, que já criou o seu império, vamos dizer assim, né? Tem 20, 30, 40 anos ali, eles têm uma resistência maior para mudar o processo. Porque ele diz, cara, eu criei isso há 30 anos e eu tenho sucesso. Por que tu tá dizendo que tá errado? Por que tu quer mudar? Então, a gente tem que vir aos pouquinhos, comendo pelas beiradas para conseguir mudar algumas coisinhas e geralmente o processo demora mais. Mas acontece. E vai ter a resistência de um lado ou de outro, porque às vezes quem contratou é que
quer aquela mudança de todo jeito. Mas quem está gerenciando é quem criou aquele processo. E ele está dizendo, cara, esse é meu filho, como é que tu vai tirar ele daqui agora para botar outro, sabe? Então tem muito do ego no jogo, e aí fica um pouco mais complicado. Eu vejo... até falando de pessoa física aqui, tá? Os clientes de pessoa física que eu atendo, tô nem falando das empresas. Eu tenho aqueles casos de clientes que não entendem a diferença de CDB para CDI, por exemplo, e não querem nem entender, então passam o bastão para mim, a confiança é a mim, e eu tento ali de alguma maneira, sempre em contato, nunca é eu que decido nada sozinho, né? Mas em contato, ver o que é melhor para ele. Da mesma forma que existem aqueles clientes que operam em bolsa, por exemplo, então entendem muito do dia a dia, e a gente tem que ter para mim, é muito mais fácil. Confesso que é muito mais fácil você estar conversando advogado com advogado, porque você já vai estar entendendo, né, o que a gente está falando. Então, quando eu converso com um cliente que já entende, é muito mais fácil, a gente troca uma ideia legal. Por mais que, às vezes, você tenha que tentar alertar de alguns pontos que eu, dentro, né, atrás do balcão aqui, literalmente, eu consigo enxergar algumas informações, ver alguns detalhes mais importantes que o cliente no dia a dia não vai ver, até por uma questão de tempo também. Por mais que ele opere, ele não vai ficar operando o dia todo, não vai ficar na frente do computador vendo notícias e tudo mais. Então, é necessário ter esse casamento, né? E da mesma forma também com aquela que não conhece do dia a dia ali, mas enfim, é um ponto importante que é sempre bom destacar e falar isso, para que a gente tenha um jogo limpo, né? As regras na mesa, e eu acho que isso é de fundamental importância. Mas, gente, a gente vai chegando aqui quase para a reta final do programa, temos aí mais 15 minutos. Eu gostaria, antes de falar qualquer coisa, passar o bastão mais uma vez para vocês, né, de uma certa maneira, não é o último recado, não é o adeus ainda, mas é o último ponto, né? O que de mais importante, vou manter aqui pro Diogo, o que mais de importante você acha que precisa, no dia de hoje, na noite de hoje, passar para os nossos ouvintes sobre o teu trabalho, sobre o teu conhecimento, sobre a tua empresa, os contatos e como a gente vai te encontrar, depois você passa. Mas é mais isso de uma forma de um recado final do que é importante. Legal. Quando a gente fala de experiência do cliente, é importante saber que a gente precisa escutar o cliente. A gente tem que dar voz para o cliente. Então não adianta a gente mexer tudo lá dentro de casa e falar, não, eu mudei o processo tal, eu mudei isso, eu mudei aquilo, mas tu escutou o cliente? Não escutei. Então, tu não fez nada de experiência do cliente. Tu mudou os processos internos, colocando alguma visão tua de experiência com o teu cliente, mas tu não deu voz para o cliente, tu não trouxe a visão do cliente para aquele processo. Então, em teoria, tu tá só mexendo o processo sem ter a visão do cliente. Então, a minha dica é escute o cliente, seja por uma pesquisa, seja uma conversa, seja lendo os chamados lá que ele abriu, se tu tens um sistema de chamados, seja entendendo ele um pouquinho mais na rede social, mas converse com o teu cliente, entenda um pouquinho mais dele, que tu vai ver que só isso já vai te ajudar bastante com o relacionamento. E falando isso, isso a gente vê desde a nossa infância, como isso é muito importante, né? Porque se você parar para pensar, a minha avó adorava cozinhar, adorava fazer cuca, bolo e tudo mais. E sempre vinha aquele, e aí, o que você achou? E aí? Cara, isso é a vida real, né? Isso é o que de fato ela tá curtindo a experiência ali, se é bom, tá com pouco, tá com gosto de sal, não tá faltando sal, enfim. Se ela não perguntar, ela vai ficar fazendo bolo de banana e a pessoa odeia banana. Então, ela vai comer porque não quer desagradar a avó, né? Exato. Mas é bem isso, né? Isso aí mesmo.
E essa parte que o Diogo comentou também de ouvir o cliente é tão importante para programas de indicação e fidelização, né? Porque a gente vê que muitas vezes a gente está criando processos, criando experiências, criando produtos ou serviços e o nosso cliente não está nem interessado naquilo. E a gente pergunta, por que não está vendendo? Porque eu não comecei lá na origem, eu não comecei a ouvir o cliente e perceber. E o nosso cliente fala, né? Típico num restaurante, por exemplo, o cliente senta na mesa, olha o cardápio e já às vezes expressa o que ele ama ou odeia, né? Então ele já vai fazer um pedido voltado para aquilo que ele mais gosta, tem mais desejo de fazer. E às vezes o restaurante não escuta ali, não é hora de pagar, o garçom não fica atento. Então vai treinamento de equipe, visão da equipe também, para ouvir o cliente a todo instante. Ele nos dá dicas a todo momento. Perfeito. E a gente pode mudar nosso negócio baseado no que o cliente nos diz e, consequentemente, vamos vender mais, né? Eu acho fenomenal quando a gente vai em alguns restaurantes onde você já costuma ir com uma certa frequência e você chega, sempre tem aquele garçom, normalmente sempre tem um cara lá especial que já sabe exatamente qual que é a bebida que você mais gosta, o prato que você mais gosta. Isso é um diferencial total, né? Porque você sente em casa. Sim, né? Imagina quando tu vai lá e tu olha o cardápio e tu vê lá escrito X do Magrão. Cara, é uma pessoa que vai lá toda semana, come aquele lanche adaptado que virou parte do cardápio. Quando eu vejo isso, eu acho sensacional. Tipo, eu até quero comer aquele lanche ali só para saber o porquê que colocaram no cardápio, sabe? Eu acho muito, muito bacana isso. É um ato de abraçar o cliente. Provavelmente aquela pessoa nunca mais vai parar de pedir lanche ali porque tem o nome dele. É verdade. Doutora Jéssica, tema livre aí. O que mais importante a gente pode trazer para os nossos ouvintes, né? Que seja de um ensinamento, um aprendizado, enfim, e que vá fazer diferença no dia a dia da carreira de cada um. Bom, eu sou especialista e defensora da bandeira da prevenção de conflitos, né? Então, eu me oponho aos conflitos quando eu sei que eles estão crescendo. É claro que a sociedade é conflituosa, nós na nossa casa, nas nossas empresas vamos ter discussões, mas existem pontos de vista. Então, a sugestão para todos nós que estamos construindo negócios ou desenvolvendo é estabelecer cada vez mais comunicação. Comunicação assertiva, comunicação clara e específica. Eu enfrento muitos visões de empresários que expressam para mim uma vontade, esquecem de dizer para a sua equipe isso, tomam decisões e não comunicam os outros. Então, às vezes, uma atitude por desconhecimento causa um conflito gigantesco dentro de vários processos que são quebrados. Então, a origem é a comunicação, seja no relacionamento pessoal, em casa, familiar e muito na empresa, porque é um organismo vivo, a empresa é feita de pessoas e somos seres sociais, precisamos nos relacionar, conversar, dizer os nossos sentimentos, né? E nesse mesmo recado do cliente, ouvir o colaborador também. Né? Porque o nosso colaborador oculta situações muitas vezes porque se sente desvalorizado, se sente não ouvido, que não tem voz, não tem momento. Então, desde reuniões de treinamento, reuniões de feedback são muito importantes, reuniões de alinhamento, né, de metas, expectativas, processos, e isso faz com que a empresa flua de uma maneira única, estabelecendo uma cultura empresarial mais forte, trazendo, consequentemente, diminuição de conflitos e maior rentabilidade. Então, esse é o recado, comunique-se. Muito bom. Muito bom. E até pegando um gancho, eu não tenho certeza se é a nossa querida VEG, né, mas é um belo exemplo de empresas onde escutam o colaborador, né, e ainda, não tenho certeza se é a VEG mesmo, mas eu sei de alguns casos onde para o colaborador receber lá o 14º, 15º salário, ele precisa preencher, né, alguns requisitos, questão de bater uma meta, questão de atrasos e tudo mais, e entre eles a questão de, né, fazer esse feedback para a empresa, de trazer algo, trazer alguma ideia, trazer, né, de que forma a gente tá levando 2, 3 dias para a informação chegar lá no chão da fábrica, o que a gente pode fazer, e ouvir
todos, né? Desde o pessoal que está lá no início, na recepção, até a diretoria, porque isso acontece muito tem um pessoal lá embaixo reclamando do que está acontecendo no meio do caminho e não chega lá em cima, né? Então, é de fundamental importância, onde, até colocando aqui como se fosse, né, uma estrutura ali, o ponto principal é que o cara mais acima, né, o CEO, o diretor, enfim, ele tem que ser o estrategista, né? Ele não tem que resolver, ele tem que, né, fazer os planejamentos e fazer as estratégias para que tudo ocorra da melhor maneira, né? Sim. Diogo, seguindo agora assim pro final, fala pro pessoal como que a gente pode te encontrar, teu Instagram, enfim, faz o teu pitch aí, dá os teus dados, só não dá teu endereço de casa, né? Mas no mais você pode seguir pro pessoal conseguir te encontrar. Não, legal. Eu escrevo muito no LinkedIn, então se quiserem me achar lá é Diogo Kammers, K-A-M-M-E-R-S. No Instagram também, diogo.kammers, e da DNA-CX é dna.cx. Então, no Instagram e no LinkedIn eu falo bastante, pode me procurar lá. Pode me chamar à vontade, tá, pessoal? Eu respondo todo mundo. Se quiser bater um papo, trocar uma ideia ou só tirar uma dúvida, pode me chamar que eu respondo todo mundo. É 24/7, é isso? É em horário comercial, vamos lá. Ah, tá bom. Tá bom. Doutora Jéssica. Certo. Fale pra gente. Eu estou presente basicamente em LinkedIn e Instagram, nas redes sociais. Instagram, @Jéssica Advogada. Lembrando que o meu Jéssica é com K, meus pais quiseram dificultar um pouquinho minha vida. J, 2 S e K. E da mesma forma no LinkedIn aí é o nome e sobrenome Jéssica Chielli, que é C de casa, H-I-E-L-L-E. E meus e-mails também são o nome completo, jessicachielli@gmail.com, para canais de comunicação, dúvidas, sugestões, críticas, também fico aberta. E aproveitando que a gente, né, tá passando no mundo todo, o território para vocês atenderem é Grande Florianópolis, é Santa Catarina, é Brasil? Como que funciona isso? O céu é o limite, né? O céu é o limite. Com o advento da internet, né? A gente pode atender o mundo inteiro, então, Maravilha. de qualquer lugar. Facilidade da tecnologia possibilita Isso. quebrar fronteiras. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, acredito que seja esse o nosso encontro de hoje, né? Gostei bastante, quero agradecer imensamente a presença aqui do meu colega Diogo, da minha querida Jéssica. A gente até acabou falando um pouco da questão do network, né? Mas o papo estava tão bom, tão gostoso, a gente vai levando, fica para uma próxima, mas deixar o insight aí também. Faça network, vá atrás de instituições ou de grupos empresariais, enfim. É extremamente importante, sim, você estar ligado pelo menos uma vez na semana, a cada 15 dias, tá ligado a pessoas diferentes, de nichos diferentes, né? Porque você vai começar a abrir mais a sua mente e vai conseguir, com certeza, ganhar muito com isso, né? Sim, vai ganhar muito com isso. Algum recado final? Fiquem à vontade. Eu quero agradecer a possibilidade de falar para tantas pessoas dessa audiência e pelo Diogo e o Vitor também confiarem no meu trabalho, né? Estabelecer conexões através de networking. Tenho certeza que muitos projetos são construídos através dessas conexões e é uma gratidão estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Agradecer também pelo convite, pelo tempo de vocês aí escutando esse nosso papo aqui. E vamos juntos, né? O network é muito importante, então, por favor, pessoal, se for para colocar alguma coisa, sair do papel na próxima semana, ou nessa semana agora que está começando, faça o network. É isso aí, show de bola. Bom, vou deixar também meus contatos mais uma vez, né? Para quem está começando a nos acompanhar agora, me chamo Vitor Galvani, eu sou consultor financeiro e o meu Instagram é @VitorHugoPaes. E vou deixar o meu telefone, porque eu sei que tem pessoas que gostam de conversar diretamente por telefone, mas é 48996448618, tá bem? Como encerramento, eu vou deixar um pensamento de um empresário que eu acompanhei em um evento essa semana passada, que foi um
um negócio que literalmente abriu a mente, só com aquela frase que ele falou, né? Normalmente, a gente corre sempre atrás do dinheiro, né? Sempre tudo está por volta do dinheiro em si, né? Mas ele disse assim, o mais importante no país, no Brasil, não é o dinheiro, e sim você conhecer as leis vigentes que aqui estão. Então, ter conhecimento das leis é fundamental, principalmente hoje que está tendo muitas mudanças, né? Eu achei aquilo sensacional. Aquilo me deu Para refletir. Para refletir. Fica em casa aí pensando nisso. E não estou falando aqui para ir ler a Constituição, nada disso, mas é muito importante acompanhar esse ponto aí, né? Boa. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado vocês aí que nos assistem. Deixa seu like aí, deixa o seu gostei, compartilha com seus colegas e forte abraço para todos vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.